Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil em parceria com os professores da DEC, que tem como intuito melhorar a relação entre nós acadêmicos com os professores, realizando entrevistas para vocês conhecerem eles um pouquinho melhor. Eu sou a Nicole, estudante do segundo ano de Engenharia Civil na UEM e membro do PET. O convidado de hoje é o professor Rafael, da área de estruturas. Seja bem-vindo, professor. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, né, ao PET pela iniciativa, sem dúvida alguma, ter esse bate-papo com os professores, especialmente agora que nós estamos em período de pandemia, né, que nós não podemos nos encontrar lá nos corredores do Bloco C67. Eu acho que essa iniciativa de vocês é muito legal para a gente tentar já uma reaproximação já virtualmente, né, conhecendo os professores de outros anos que nós vamos ter, e para quando a gente voltar lá para o nosso bloco, a gente já saiba já, né, quem são os professores, porque vocês estão perdendo essa oportunidade, né, do convívio ali no dia a dia, então acho que esse papel de vocês aí ajuda bastante. Sim, verdade. Obrigada, professor, pela presença. Bom, eu sou a Stephanie, também membro do PET, estou no segundo ano da Faculdade de Engenharia Civil, e vou dar início à nossa entrevista então, tá? Vai ser dividido em 4 quadros que abordam diferentes temas, e eu vou iniciar o primeiro quadro, que é sobre a carreira profissional. Vou fazer a pergunta e você pode ficar à vontade para responder. A primeira pergunta é: você sempre quis seguir carreira acadêmica? O que te fez pensar nisso? Bom, essa pergunta é legal, porque, na verdade, eu venho de uma família de professores, né? Meu pai foi professor titular do Departamento de Química e da Universidade Estadual de Maringá. Até hoje, agora faz 2 anos que ele faleceu, mas mesmo tendo falecido, ainda o nome dele configura entre os mais produtivos em termos de pesquisa na Universidade de Maringá. No ranking que saiu aí recentemente, o nome dele ainda configurava entre os principais, mesmo ficando 2 anos sem publicar, né? Então isso demonstra realmente o quanto ele era dedicado à pesquisa e à excelência que ele tinha nesse ramo. Então eu desde cedo fui acompanhando o trabalho de meu pai, né? Eu andava pela Universidade de Maringá, quando eu era criança eu já andava pelo campus da UEM, né? Então desde muito cedo eu já tinha esse contato já com a vida acadêmica, digamos assim. Mas eu particularmente eu não tinha intenção de ser professor. Eu me formei na UEM, acabei saindo para estudar fora, e em um determinado momento pintou um concurso, eu vim fazer o concurso, mas não era um plano que eu tinha de ser professor, né? Mas eu acho que a vida é mais ou menos assim mesmo, a gente vai tendo um certo chamamento para algumas situações, e acabei voltando. Talvez eu seja aí hoje em dia dos professores do departamento que consiga conciliar uma vida acadêmica com uma vida profissional, né? Então também, talvez por isso, por não ser no primeiro momento a docência o meu primeiro plano, eu tenho a minha empresa de engenharia, atuo com a engenharia, é uma forma também de dar seguimento às outras ideias que eu tinha, mas a docência me pescou realmente. Gosto muito da universidade, o que eu gosto é de dar aula e pesquisar, tenho muito prazer em passar para meus alunos situações de projeto, de obra, ou seja, de um pouco mais além dos aspectos teóricos. Eu procuro fazer uma ponte entre a teoria e a prática, mostrando muitas vezes que a teoria boa é aquela teoria que consegue sobreviver à prova maior que a prova prática. Então, eu acredito que, num primeiro momento, não era o meu plano, mas hoje eu não me vejo sem ensinar. Acho que é uma atividade que realmente me dá muito prazer, porque a gente está formando, né, cidadãos, pessoas que vão atuar na sociedade. Então você poder compartilhar o conhecimento e agregar valor para vocês, jovens, né, que estão estudando, eu fico muito feliz. Então, hoje em dia, eu já não me vejo longe da academia dentro do aspecto didático, tá? As outras atividades que você teria, administrativas, dentro da instituição, já não me chamam mais atenção. Já passei por chefia de departamento, diretoria de cultura da universidade. Digamos que toda essa parte mais política que a universidade tem, ou administrativa, realmente não me encanta. Já passei, não me encanta. O que eu gosto da universidade é pesquisa e ensino. Isso daí é o que realmente me encanta, e não me vejo mais sem essa atividade ao longo da minha vida. Entendi, que legal. Então a escolha da UEM foi mais por causa dessa aproximação, né? Que você teve com seu pai, enfim. Exato, eu já estava longe de Maringá fazia um bom tempo. Maringá, apesar de ter rodado aí por vários locais, né? Fui um andarilho durante boa parte da minha vida, morando fora,
tanto do Brasil quanto do Paraná, né? Fora do Paraná, no Brasil, fora do Paraná, mas também fora do Brasil. Mas Maringá sempre foi o canto que eu tive um carinho especial, é onde é a minha terra, onde eu nasci, onde eu tenho a grande parte dos meus amigos, pessoas que eu conheço desde a minha infância, né? Então, sempre quis voltar para cá, sempre me vi aqui, me vejo morrendo aqui, mesmo tendo conhecido muitos lugares, mas aqui é o local onde eu decidi ficar, né? Aquele negócio, né? Eu também tenho uma ligação muito forte com o campo artístico, e uma vez uma colega de trabalho me falou uma coisa muito legal que me marcou. Ela falava assim: cante a sua aldeia. E eu acho essa frase de muito impacto, né? As pessoas ficam querendo, às vezes, ir para as capitais, outros locais, e eu tenho prazer em cantar minha aldeia, tenho prazer de ser um engenheiro fazendo coisas no Brasil inteiro, estando situado aqui em Maringá, ensinando na Universidade de Maringá. Então, eu tenho um carinho muito grande pela nossa cidade, pela nossa instituição, né? Sim, entendi. E como que é a sua formação? Qual é a sua formação? Bom, eu me formei na UEM, fiz engenharia civil aqui na Universidade Estadual de Maringá, me formei em 99. Na sequência, fui para a Unicamp, onde eu fiz mestrado na área de concreto, estrutura especial de concreto. Na sequência, fui para a Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica da USP, lá em São Paulo, na São Paulo capital. Um período de doutorado sanduíche na Universidade do Porto. Daí, na sequência, terminado o doutorado, em 2006, eu fui para a Universidade de Illinois, at Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, onde eu fiz um pós-doc na área também de estruturas especiais de concreto. Um pouco mais tarde, em 2015, eu fiz 2 estágios de pós-doutorado de curta duração. Um na Universidade de Lausanne, na Suíça, com o professor Muttoni, que é um dos grandes especialistas de concreto e um membro muito importante lá da FIP, que é um órgão muito importante de parte de concreto. E ainda nesse período com o professor Rogenboom, na Universidade de Delft, lá na Holanda. E aí, em 2015, eu fiz um outro pós-doc, dessa vez na Universidade de Amsterdã, Massachusetts, com o professor Sérgio Bren, onde eu vi um pouco de terremoto, mas também dando continuidade na análise de dimensionamento de estruturas especiais de concreto, com formas qualquer. Então, veja que a minha formação é muito diversificada. Eu sempre procurei para lugares diferentes, para ter ideias diferentes, né, para sair da zona de conforto. Normalmente, o pessoal acaba fazendo graduação, mestrado, doutorado, muitas vezes no mesmo local, né? Eu sempre procurei mudar, ou seja, saber como funcionava um meio, ia para o outro para recomeçar tudo de novo, sair da zona de conforto, aprender coisas novas, conquistar novas amizades. Eu acho que tudo isso enriquece demais, a gente sempre colocar um desafio, né? E sempre indo além e tentando se superar e fazendo mais. Acho que a vida fica muito mais interessante dessa maneira, diversificada, procurando mudar os meios que a gente respira para poder ter uma ideia mais ampla da vida, para poder tomar as decisões, né? Então, minha carreira acadêmica foi bem aprofundada, tive a oportunidade de estudar tanto no Brasil quanto fora e entender realmente como funcionam as coisas, né, do ponto de vista do concreto, das organizações, aí, da sociedade e tudo mais. O que entristece a gente, né, porque o país tem um potencial fantástico, o Brasil, a gente vê brasileiros se destacando fora do Brasil. Nós poderíamos estar numa posição, digamos assim, muito melhor do que a gente se encontra hoje. Realmente é uma judiação que o Brasil esteja passando o que está passando. Nós temos aqui pesquisadores, profissionais fabulosos, que o Brasil está perdendo porque esse pessoal acaba indo embora, porque realmente aqui as condições de trabalho não são as mais adequadas, né? Na Universidade de Illinois, por exemplo, o cara mais produtivo era um professor chamado Glaucio Paulino, que era um brasileiro que estava lá, era o cara mais produtivo do departamento, né? E brasileiro e morando nos Estados Unidos. Então, assim, com bastante frequência em outros países, a gente encontra brasileiros se destacando. Só que nós perdemos esses caras para outros países porque o profissional não tem uma estrutura de trabalho adequada aqui na nossa terra, infelizmente, né? Sim, realmente. Acho que o Brasil tem muito a desenvolver sobre isso, né, ainda. E o profissional busca mesmo bastante experiência diferente, deu para perceber pelo teu currículo, né? E qual foi o maior desafio nesse processo para se tornar professor que você consegue destacar? Você fala desafio no ponto de vista de docência ou profissional? De docência. De docência foi no sentido de que saber para você é uma coisa, né? Agora, saber para poder ensinar o outro é uma situação completamente distinta, né? Quando você sabe algo, você não fica muito preocupado com os porquês, né? Você simplesmente faz e aceita, né? Agora, no papel de professor, você tem que ensinar e tem que explicar o porquê das coisas, por que aquilo é feito daquela maneira,
o que acontece se você tomar outro caminho, ou seja, não basta simplesmente faço porque faço, né? Você tem que ter explicações dos porquês envolvidos, né? E é interessante, porque daí, do ponto de vista de professor, você começa a perceber que pequenos detalhes fazem muita diferença no aprendizado do aluno, né? A didática realmente é uma arte, você tem que estudar, tem que entender muitas vezes que você está passando uma mensagem para alguém que não teve um contato com aquilo. Então, você precisa muitas vezes ter uma linguagem um pouco mais aberta, que vai abranger os vários níveis de conhecimentos presentes em sala de aula. Então, isso tem que ter um pouco de feeling, de sensibilidade. A hora que você está dando aula e já percebe a cara dos alunos meio olhando muito para o caderno, meio disperso, você já sabe que você está se afastando. Então, aí é hora de você chamar um, chamar outro, procurar interagir, procurar saber se eles estão entendendo, faz uma pergunta para sentir, e às vezes começa do zero, mas, pô, nós ficamos meia hora, vocês não pegaram nada, vamos lá de novo, e assim você vem, né? Então, o professor tem que ter essa percepção, né? A gente dá o estímulo, mas tem que receber uma resposta do aluno, né? Então, eu em sala de aula eu procuro ter muito uma interação com os alunos em relação a essas respostas, né? Para entender se o caminho sendo trilhado é o mais adequado, né? Cada turma tem uma necessidade diferente, você tem que vir adequando a tua didática para essa turma. E para isso a gente tem que perceber o que está acontecendo em sala de aula. Pô, se você tem um aluno, você sabe que é bom, o cara está ali meio perdido, você sabe que a coisa está feia. Então, meu objetivo é pegar desde o aluno mais fraco e fazer esse cara entender. Dar a possibilidade dele sacar e falar, caramba, esse negócio o professor explicou tão fácil que parece fácil, mas ele vai sentar e falar, cara, mas é difícil. Tudo bem, mas é difícil, mas você entendeu o contexto. Agora você precisa exercitar. É como eu brinco com meus alunos, o que é o equilíbrio, né? Hoje, a didática, você pode entrar no YouTube e fazer um mês de aula de equilíbrio, ou natação online, né? Só que o primeiro salto que você der na piscina, você vai se afogar, poxa, né? Então, a gente precisa, de certa maneira, entender a necessidade de cada um e procurar trazer a nossa maneira de ensinar de tal maneira que a gente consiga aperfeiçoar as pessoas que tenham maiores dificuldades. A minha alegria é quando você dá uma prova e a galera vai bem. Eu não fico, né, tem a pessoa que fica chateada, todo mundo foi bem. Pô, eu fico feliz, porque o fato de todo mundo ter ido bem, às vezes é sinal que todo mundo colou, mas às vezes é sinal que todo mundo capturou a tua ideia e evoluiu, pô. Tem coisa mais bacana do que você sentir isso, falar, caramba, deu uma prova e a galera sacou o espírito, todo mundo foi, né? Vamos pôr aí quando não ocorre meios ilícitos, né? Mas a galera pegou o feeling. Pô, é sinal que você ensinou e a galera capturou. É esse que tem que ser o prazer do professor, entender que se está todo mundo tirando boas notas, entendendo, evoluindo dentro de um método de avaliação evidentemente justo, eu sempre dou uma questão muito fácil, uma média e uma difícil, para poder filtrar bem e fazer uma curvinha de Gauss legal, né? A média ser representativa. E aí você vê boas notas, eu fico muito feliz, é sinal que, porque na verdade as notas do aluno refletem nada mais do que o que o professor está passando. Se uma turma está indo muito mal, ou a prova não está condizente com o que o professor ensinou, ou ele não está ensinando direito, né? Então, eu sempre penso dessa maneira. Então, talvez a minha maior dificuldade respondendo a tua pergunta foi, ao longo dos anos, vir refinando esse processo, de vir sacando esse ofício, né, do professor, de entender como transmitir aquilo que ele sabe, né? Que é diferente, como eu falei, quando você sabe para você mesmo e não tem a necessidade de passar para o próximo, né? É um desafio grande você levar isso daí e tornar fácil de tal maneira que o aluno entenda. Sim, realmente com o tempo que a gente vai se aperfeiçoando, né? Em tudo na vida, né? Em qualquer coisa que a gente for fazer, com o tempo que a gente vai se aperfeiçoando, se adaptando e realmente faz sentido. Exatamente. Então, professor, agora que a gente já falou da sua carreira num âmbito maior, vamos entrar no nosso segundo quadro, que é sobre a sua área de atuação. Eu queria te perguntar, o que te levou a escolher a área de estruturas? E, assim, o que você mais gosta nessa área? O que mais te interessa nela? Bom, o que me levou aí para a área de estruturas, mesmo antes de entrar em engenharia, eu já sabia o que eu queria. Eu via as armações nos pilares, nas vigas, aquilo me deixava encantado, né? Por que a gente coloca certas quantidades em uma peça, em outras você põe outras? Então, eu queria saber
como que chegava naquelas armaduras dentro das peças. Isso daí, desde do primeiro dia que eu entrei no curso de engenharia civil, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia que eu queria estruturas, isso já estava decidido, né? Aqueles esqueletos estruturais, né? Aqueles pórticos tridimensionais, aquilo sempre me encantou demais. Então, eu já fiz engenharia pensando em estruturas. Então, dentro de estruturas, o que mais me fascina é justamente poder ver as suas criações estruturais, as minhas criações estruturais, ver os prédios que eu calculei na minha frente. Eu, por exemplo, agora estou passando por um momento muito legal. Eu moro numa casa e eu abro a janela da minha casa e vejo uma torre que eu calculei, de 17 pavimentos. Então, poxa, é muito legal. Você já acorda assim, abre a janela, tá ela ali, né? E você pensar, caramba, vão morar ali centenas de famílias naquela torre que estão sob minha responsabilidade nas madrugadas que eu passei projetando numa planta A1, colocando a armadura da viga, do pilar, da laje, e essas famílias vão estar lá lutando pelos seus sonhos, né, dividindo suas alegrias, suas tristezas, debaixo de uma edificação que eu sozinho ali projetei e está ali construído. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, me dá um encantamento e realmente uma sensação de dever cumprido e de querer fazer mais. Então, realmente, acho que o que me motiva mesmo é ter as construções, principalmente construções assim mais expressivas, construções também que venham ajudar. Então, já fiz também muitos, por exemplo, uma igreja que queimou, o pessoal lá não tinha dinheiro para arrumar numa comunidade carente. Poxa, fomos lá e fizemos o laudo para eles gratuitamente para poder reerguer a igreja. Então, eu vejo desde trabalhos de estruturas mais imponentes, claro, a gente pode demonstrar técnica, mas também de estruturas que possam, de alguma maneira, vir ajudar também a população, né? Eu também trabalho muito com a questão de laudos estruturais, então também, muitas vezes, eu decifro alguns enigmas estruturais, é tipo um lance meio CSI aí das estruturas, né? Então, tivemos aqui alguns casos, caiu uma laje, tivemos óbito, por que caiu a laje? Então, vai investigar. Então, eu fico muito feliz também de poder, com o meu conhecimento, principalmente científico e profissional adquirido ao longo de todos esses anos, de poder muitas vezes resolver essas questões assim difíceis, né? Então, posso dizer que talvez as duas áreas que eu mais gosto seja de ver as minhas construções prontas e também de colaborar na resolução de algumas estruturas que eventualmente apresentaram problemas, de explicar o porquê que elas vieram apresentar esses problemas. Acho que essas são as duas partes que profissionalmente me encantam, né? E o aspecto didático, né? Eu gosto muito de dar aula, realmente eu gosto muito de dar aula. Gosto de ver um aluno formado fazendo a coisa certa, se destacando. Eu pego o exemplo, por exemplo, do professor Ellison aqui da nossa universidade. O professor Ellison, ele foi meu aluno de TCC, fez um trabalho muito legal na época sobre recuperação de corrosão de uma estrutura abandonada. Na sequência, ele fez mestrado, fez doutorado com um colega meu de doutorado, que é o Leandro Trautmann, e ganhou um prêmio de melhor tese do Instituto Brasileiro do Concreto. E é muito bacana porque eu havia ganho uma menção honrosa como melhor tese de concreto. E depois o Ellison, que foi um aluno meu, ele vem e ganha o prêmio, junto com um amigo meu como orientador. Então é lindo você ver um aluno que saiu daqui, que fez os concretos com você, que foi te orientado, vai para outros lugares, estuda, volta como professor para a universidade e ganha um prêmio como esse. Então, é isso que é legal de você ver também na docência, né? A formação, o desenvolvimento, ver os alunos crescendo profissionalmente. Hoje eu tenho muitos alunos que foram alunos meus que a gente participa de situações profissionais, né? Projetos, muitos projetos com alunos. Então, isso é muito gratificante, ver a formação da pessoa e depois a pessoa deslanchando, né? Isso também é muito prazeroso dentro da profissão. Acho que esses 3 aspectos aí, estruturas novas, decifrar estruturas que tiveram problemas e formação dos alunos que depois se tornam amigos na profissão. Legal, professor. Dá para ver, tem essa paixão pela sua área. E é muito real isso que você falou, né? De querer ver o seu trabalho tomando forma. Eu acho que é o maior sonho da gente estar na graduação, né? Chegar o dia que nosso trabalho vai sair do papel, né? Então, professor, você já falou, assim, dentro da área de estruturas, né, dos ramos que você trabalha nela, né, dando aula, fazendo análise de estruturas e trabalhando, né, com ela mesma.
E, assim, se você tivesse que escolher outra área de atuação, qual que seria? Outra área? É. Bom, minha vida é diversificada. Primeiro que eu tenho uma veia poética, né? Então, ou eu seria músico ou eu seria escritor, né? Eu tenho livros lançados, um é um livro técnico, mas o outro é uma mistura de um romance entre engenharia de estruturas e a vida, né? Que chama Em Frente ao Buriti, que é um livro que inclusive está concorrendo aí ao Prêmio Jabuti, está lá inscrito, foi selecionado, o resultado dos finalistas deve sair agora 11 de novembro. Então, assim, eu gosto muito de escrever, acho que foi uma das coisas que sempre me chamou a atenção, que fez com que eu escrevesse letras de música. Então tem uma banda de rock também, a gente chegou a gravar em São Paulo, ao vivo, no Sesc Vila Mariana, no Spotify, tem lá os 5 CDs da banda. Então, eu seria artista, ou seria músico, ou seria escritor, uma das duas coisas. Na verdade, é engraçado, porque eu sempre vim conciliando essas duas coisas, mas a engenharia, por algum motivo, a minha engenharia acabou tendo um maior reconhecimento e eu acabei tendo uma melhor remuneração financeira por isso. Mas em alguns momentos da vida eu já balancei realmente, mesmo depois de formado, dando aula, tudo mais, em seguir uma carreira artística profissionalmente como músico, né, compositor. Então, eu acho que esse seria o caminho mais natural, né, a ser escolhido. Ou seja, digamos assim, eu não morreria de fome se me tirasse a engenharia, pô, eu ia tocar guitarra, ia escrever minhas músicas, e de alguma maneira ia sobreviver, né? Nossa, professor, muito legal, de verdade. Fala pra gente o nome do seu livro. Eu tenho 2 livros, né? Um mais técnico, que é vendido aí pela editora da UEM, que é Análise e Dimensionamento de Elementos de Membrana Estrutural. E tem um outro livro, que é esse livro, que conta a minha trajetória, né, como consultor de uma obra lá em Brasília, que fica em frente ao Palácio do Buriti, a 5 quilômetros do Congresso Nacional, passando em frente ao eixo monumental. Então, uma estrutura que apresentou aí apresentou ruptura de cordoalhos, uma laje, para vocês terem uma ideia, uma laje nervurada com 30 metros de vão por 25, com vigas de borda de 1 metro de largura por 2 metros de altura. E aí eu fui contratado, né, por notório saber, para ir lá ser consultor dessa obra lá em Brasília e acabei chegando lá para fazer então a avaliação dessa estrutura. Então, profissionalmente, nesse momento, eu achei que tinha atingido aí um ápice, né? Porque voltar para Brasília, ir para Brasília para fazer um trabalho onde os grandes engenheiros, os grandes arquitetos atuaram, é muito gratificante. Essa obra, por exemplo, que eu atuei, é de um arquiteto que foi o chefe do escritório do Niemeyer em Paris. É um prédio que ele é tombado pelo patrimônio, pelo IPHAN, né? Estudo do Patrimônio Artístico e Cultural, Histórico. Então, fui lá fazer o laudo dessa estrutura. Então, eu achava que esse momento ia ser um momento, assim, de topo da carreira, mas foram acontecendo tantas coisas no meio do caminho que Brasília foi ficando em segundo plano. Então, eu gosto de brincar, fazer um paralelo. Em estrutura, a gente fala que tem as estruturas que têm um comportamento não linear. E a vida é não linear, né? Eu achei que Brasília ia ser a coisa linear. Quando eu vi, caiu uma laje, vitimou uma pessoa, depois tive que ir para um polo petroquímico, cuja responsabilidade só é menos pior do que uma usina nuclear para resolver o problema. Então foram acontecendo tantas coisas que eu acabei escrevendo um romance que pega exatamente o período de um ano antes do começo da pandemia. Então o livro termina exatamente quando começa a pandemia, termina essa janela. Então, assim, eu vivi um ano muito conturbado logo antes do começo da pandemia. Então eu faço essa janela antes da pandemia e aproveitei a própria pandemia para pegar num descarrego emocional e fazer esse livro. E fiz esse livro, escrevi esse livro, vou misturando aspectos técnicos, mas vou falando da vida, vou falando da minha maneira de projetar as estruturas. Então é um livro que principalmente os jovens, a galera que está começando na engenharia, que tem as suas aflições, seus medos, eu compartilho minhas aflições, não é porque eu já sou mais velho, tenho uma carreira consolidada, que eu não tenho os meus medos, as minhas aflições. Então, eu tratei tudo de uma maneira muito transparente, as coisas, né? Aquilo que a gente passa. E talvez por isso as pessoas tenham tido um interesse grande. Esse livro eu já, sei lá, vendi quase 500 cópias desse livro. E tudo, por mim mesmo. A galera me escreve, eu vendo, tenho lá no Instagram, a galera tem contato. E é um livro que tem tocado as pessoas, né? Porque além dele falar da engenharia, ele traz toda uma, digamos assim, um romantismo em relação à profissão de engenheiro e vai dando os toques da vida, como a vida, às vezes,
nem sempre vai te dar as melhores oportunidades nos momentos mais calmos, né? Ou seja, aquele negócio, o mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria para vir superando os obstáculos e vencendo na vida. Então, principalmente a galera mais jovem, quem está fazendo engenharia, ou que está começando a profissão, quando lê um livro desse, pô, se liga que não tem segredo, que tem que sentar e construir no seu murinho, colocando cada dia um tijolinho, né, lidar com os seus medos, com as suas aflições. Então é muito bacana, o pessoal sempre escreve muito bem, e, pô, elogia. E estamos aí confiante, quem sabe no Jabuti aí não pinte alguma coisa, vai saber, né? Eu já não espero muito mais nada, porque realmente com a minha banda nós lançamos vários discos e nunca deu nada, né? Então dessa parte artística eu meio que já desencanei. Mas quem sabe, né? Eu fico feliz pelo feedback das pessoas, é muito mais importante isso daí, né? Acho que tocar as pessoas, seja através da música, como já toquei, ou agora através do livro, principalmente agora que eu consegui pegar um público distinto. Quando você faz uma música, você pega todo mundo, né? Agora, quando você escreve um livro que é mais de engenharia, pega a galera da engenharia, mas o mais legal é ver pessoas que não são da engenharia lendo e também sendo tocadas, né? Mas em especial para a galera de engenharia, já tive pessoas aqui que me escreveram e falaram o seguinte: professor, esse livro deveria ser obrigatório no primeiro ano de engenharia. Tem um outro que me escreveu aqui e falou: professor, quando eu contrato um estagiário, a primeira coisa que eu faço é ler esse livro. Então, assim, é bacana, né, de poder fazer um trabalho nessa linha, que é meio totalmente diferente do que a gente vê no campo técnico da engenharia, que demonstra que, na verdade, os engenheiros têm, sim, um potencial tremendo para as artes, né, mas que muitas vezes não é estimulado, ou que acaba se apaziguando ao longo dos anos, né? Eu procuro levar em conjunto, é claro que não na mesma intensidade, mas isso, sem dúvida, ajuda. Nossa, professor, incrível, de verdade, como você conseguiu, sim, juntar o seu lado artístico com o seu lado engenheiro. Quero muito Você não ler o seu sabia, né, que eu livro. tinha banda, né? Não sabia nada disso, né? Não, professor, não sabia. Então. Eu amei, também já quero ler o livro. Parabéns, professor. E agora, indo para um lado um pouco diferente, né? A gente viu que você desenvolve alguns projetos de pesquisa, né? E quais são as linhas? Suas linhas de pesquisa? E, assim, qual é o critério que você usa para selecionar alunos para fazer parte dessa pesquisa? Bom, a minha parte de pesquisa, normalmente, refere-se à análise de dimensionamento de estruturas especiais de concreto. O que seria isso? Você tem as estruturas convencionais, lajes, vigas, pilares, mas de repente você tem algum tipo de estrutura que tem um formato, uma forma diferente, que você não consegue dimensionar pelos métodos tradicionais, hipótese Bernoulli-Navier, aquela situação mais básica. Então eu estudo diferentes métodos que possibilitem o dimensionamento desse tipo de estruturas especiais. Então, principalmente o método das bielas, que seria onde realmente é a minha maior vocação aí, o campo que eu mais me destaco aí, tá? Inclusive, o prêmio ganho, prêmio não, né? A menção honrosa, na verdade teve uma menção honrosa do Bracon, que foi devido à tese, mas depois eu recebi em 2010, agora não me lembro, 2019, eu recebi também o prêmio Lobo Carneiro, também do Instituto Brasileiro do Concreto, que é um prêmio dado pelo Instituto Brasileiro do Concreto para os pesquisadores de destaque na área de concreto estrutural. E muito disso também se deve ao meu trabalho com o método das bielas, com contribuições importantes para a NBR 6118, que é a norma de concreto estrutural. Então, a minha linha de pesquisa é essa. Para critério de seleção de alunos, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: para trabalhar comigo tem que ter sangue nos olhos. Assim, eu sou o cara que ou você ama ou me odeia, entendeu? Não tem muito jeito, porque o meu jeito é um jeito muito prático. Eu não vou sentar do teu lado e ficar te tutoriando. O negócio é o seguinte: ó, faça isso. Aí você me traz, a gente discute o resultado, mas para isso tem que ter já um estudo, você tem que ter corrido atrás para a gente poder discutir ou te encaminhar. Então, eu não vou sentar e escrever o seu relatório, não vou sentar e escrever o seu TCC. E aí, quem consegue trilhar esse caminho, naturalmente comigo a pessoa vai trilhando bem, porque eu também abro outras portas, né? Indico para mestrados, e assim a coisa vai indo. Agora, tem aqueles que às vezes querem encarar, mas como eu falei, não tem esse sangue nos olhos. Aí acaba se decepcionando, porque aí acha que eu não dou atenção, né? Aí a coisa fica
fica ruim. Mas eu tenho aí um bom número aí que, vamos pôr aí, 99% daqueles que fazem comigo algum tipo de trabalho, normalmente acabam se destacando, seguindo em frente, né? E tem aquele 1% que não aguenta o tranco mesmo e vai ficar chateado comigo e vai falar que eu sou muito rígido, aquela coisa toda, né? Então, eu sou bem realista em relação a essas análises. Então, eu já deixo muito bem claro. Eu falo, olha, comigo não adianta negócio de choradeira, não. Ou faz ou não faz. Se for para inventar desculpa, já vamos terminar por aqui. Então, eu gosto de jovens obstinados. Gosto de jovens que queiram ir além. Quero jovens que queiram se testar. Quero jovens que saibam da sua ignorância e vão lutar para ter sabedoria. Entendeu? Quero jovens obstinados. Você não precisa ser um Einstein para estudar comigo, mas você tem que ter uma força de vontade maior do que tudo. Porque eu acredito que, na verdade, quem tem força de vontade e vai se dedicar, consegue se superar e consegue chegar além. Agora, se você tem uma boa inteligência, mas é preguiçoso, você vai ser ultrapassado por esses que têm boa vontade de seguir em frente. Então, o meu perfil de seleção é baseado normalmente nesse tipo de situação, né? Ou seja, tem que ter pegada, tem que estar afim mesmo de levar porrada. A minha concepção é essa. Quanto mais porrada você levar aí, tipo rock, filosofia rock, quanto mais porrada você levantar e conseguir permanecer em pé, é isso daí. Ninguém vai te bater mais do que a vida. Então, assim, a gente vai puxando, o cara acha que está sofrendo, está indo, mas o resultado final, aí você vê o resultado final. Cara, eu tenho um aluno, essa história merece ser contada, porque esse aluno, ele veio de uma universidade relativamente fraca e ele veio para fazer mestrado comigo. E aí tem lá a seleção de mestrado, o candidato tem que pôr o nome, ele colocou meu nome lá. Ele se classificou bem, apesar de ser uma universidade mais fraca, e pôs meu nome. E eu fui muito sincero com ele, falou, isso daqui aqui é diferente do que você está acostumado, aqui você vai ter que pegar na enxada mesmo, vai ter que calejar a mão e vai ter que seguir em frente. Olha, esse menino, ele ia mal na primeira prova, na segunda, mas se ficar de madrugada, passou com B, passou com C. Mas, resumindo, ele foi evoluindo, ele defendeu o mestrado dele na qualificação, levou porrada de tudo quanto é lado, mas quando veio para a defesa, fez um trabalho sensacional, publicou o artigo antes de orientados meus que já tinham se formado, terminado o mestrado há 1 ano, ele conseguiu publicar na revista internacional. Depois de terminado o mestrado, 2 meses depois ele fez concurso na Federal do Mato Grosso e passou, foi para lá. Indiquei ele para um doutorado na Unicamp, ele foi fazer com o meu amigo de novo, Leandro Trauto, o mesmo orientador que foi do Helios. Recentemente ele publicou um artigo numa revista internacional de ponta, mandou o artigo do jeito que foi e voltou aprovado na hora, sem revisões. Então esse é um cara que demonstra que a vontade, a obstinação do indivíduo vai superando toda a limitação que eventualmente ele teve para trás. Então, uma história muito bonita, a história do professor André de Mello. Hoje um grande parceiro, um cara que saiu lá de trás e aguentou levar porrada. Ele resistiu firme às porradas que ele levou e foi em frente. E hoje ele está colhendo os frutos de coisas que ele plantou lá para trás, das feridas dele lá de trás, né? Então, a vida é isso daí. Você tem que ter sabedoria para levar as pancadas. Às vezes as pessoas que mais gostam de você vão te falar as palavras mais dolorosas. Tá entendendo? E às vezes quem te passa a mão na cabeça é quem vai te sacanear depois. Tá? Então, com os meus alunos eu tenho sempre essa relação mais intensa. Né? Então o cara já tem que saber que tem que aguentar o tranco. Já tem que entrar consciente que o nivelamento ali é diferente. Ou seja, a nossa barra já está mais para cima. Agora, cada um escolhe o que quer para a sua vida, né? Então, eu já deixo bem claro isso para a galera. Mas a gente vê pelos resultados dos alunos que realmente a galera consegue se enquadrar, porque sai realmente preparado, né? Consegue realmente ter um nível diferenciado. Porque ali a gente fala de ciência, põe às vezes para interagir com alunos de mestrado. O ano que vem, por exemplo, vem um professor de Manaus, ele vem para cá para estudar comigo proteção. Vai fazer um pós-doutorado comigo aqui em Maringá. Então, é um profissional que vem, que pode interagir com os alunos. Né? Então, é bacana. A gente interage com problemas práticos, né, da profissão, em função dos problemas que pintam no escritório. Então, realmente, a gente consegue montar uma atmosfera bem rica para a moçada trabalhar. Faz um tempo que eu não abro para iniciação científica, né? Mas vamos ver aí, acho que é possível que esse ano que entra aí eu selecione alguém aí para fazer algum trabalho. Mas sangue nos olhos é a palavra certa.
Dedicação é tudo, né, professor? Exatamente. É o aluno que faz a universidade. E tem que ter sabedoria, né, Nico? Tem que ter sabedoria que não é porque você está tirando notas baixas, às vezes, que você está mal. Você está no meio do processo. Agora, quem vai determinar isso é a tua perspectiva de continuar lutando para melhorar, né? Então, a nota baixa não é o fim do mundo, não. Você tem que ver, tirar uma nota baixa, mas o que eu aprendi aqui no meio do caminho? Você tem que rever o teu processo. O que eu posso fazer para melhorar essa nota, né? Sim. Então, é por aí. Com certeza. E assim, professor, você já contou pra gente que você participa de banca de TCC, né? Você participa de mestrado e doutorado também, né? E assim, qual dica que você daria para quem está agora apresentando uma banca de TCC, doutorado, mestrado? Qual dica, assim, principal coisa que você acha que eles têm que saber? Estude profundamente o que você vai apresentar. Essa é uma situação que muitas vezes me deixa triste. Muitas vezes eu vejo que eu tenho aí um conhecimento em determinados assuntos e vejo as pessoas me deixarem de fora das bancas porque rola uma certa fama de que eu sou muito rígido nas bancas. E aí, se eu for lá e falar umas verdades para o candidato, ele pode chorar e pode tremer na base e não defender. Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim. Se você está preparado, basta você dialogar e mostrar que sabe, que acabou, né? Então, assim, as pessoas hoje em dia não aceitam críticas, né? Você não pode falar mais nada, tá? Todo mundo fica doído. E a vida não é assim, né? Tá todo mundo em fase de aprendizado. E eu acho que as bancas, os TCCs, justamente, são momentos para você poder se destacar. Eu tive um episódio agora de manhã que foi muito interessante. Eu dei uma prova e peguei uma turminha aí de uns 20 aí que acabaram colando. Mandaram as provas, eu sei quem colou. E aí foi aquela lavação de roupa suja de manhã, né? E aí mostrei. Teve um aluno que aproveitou a oportunidade para ir ao microfone e falar: olha, professor, eu nesse sentido procurei fazer tal e tal, será que dessa maneira estava errado? Ou seja, ele aproveitou aquela oportunidade, que era um momento de extremo caos, né? Porque era um momento tenso. Ele aproveitou aquela oportunidade e não encarou aquilo como fosse uma oportunidade de tenho que ficar quieto porque a coisa está feia. Não, ele aproveitou o momento para um debate. Olha, professor, se eu tivesse feito de tal maneira, será que o resultado poderia ser diferente? Eu olhei para ele e falei: rapaz, muito bom seu questionamento, né? E parabenizo você pela tua iniciativa de perguntar. Então, assim, a gente tem que entender que nesses momentos de maiores tensões é que são os momentos da gente mostrar que sabe ou não sabe, e não ficar com medo. Se você está com medo, nem vai para a defesa, né? Então, se prepare o máximo que você puder, estude as entrelinhas, troque ideia com os professores. É como eu falo, enquanto vocês estão na universidade, vocês têm consultoria gratuita, pode chegar para os professores e perguntar. Depois que vocês se formarem, eu vou te cobrar uma hora técnica para poder te dar informação. Então, vá para a defesa com convicção. Tipo, fiz um negócio que eu tenho certeza que eu fiz. E para isso, você tem que se preparar bastante. Vá apresentar, apresente com segurança do que você está falando, né? Não tem segredo, é sentar a bunda e estudar. Essa é a situação. Agora, se você chega ali, meio inseguro, deixou para fazer em cima da hora, meus amigos, é aquele negócio. Tem um ditado que fala o seguinte: não é porque você é vegetariano que você vai ficar dentro de uma jaula com o leão, que o leão vai deixar de te comer. Tá entendendo como são as coisas? Então, numa defesa de TCC, se você chega e demonstra fraqueza, acabou. Você tá entendendo? Acabou. Fala: agora é que nós vamos bater. Então, você tem que ter segurança, tem que ter convicção do que você está falando. Tá? Então, essa é a primeira dica. E para ter convicção, o que você tem que fazer? Tem que estudar pra caramba, tem que se preparar muito antes. Treina para você mesmo, chama uma amiga, pega aí a Nicole, apresenta para a Stephanie apresenta para a Nicole, senta aqui, o que você acha? Me faz umas perguntas aí, mas detona mesmo, vem para arrepiar, simula o que vai acontecer. Como que vocês acham que os grandes performers, né, os caras que conseguem atingir o êxito, como que vocês acham que eles conseguem reproduzir? Não sei se vocês viram Cristiano Ronaldo na última Copa do Mundo, o que ele fez? Portugal lá perdendo, ele tinha que bater uma falta, uma pressão danada, o estádio cheio. O que ele fez? Respirou, concentrou, foi lá, bateu e fez o gol.
Quantas vezes vocês acham que ele fez aquilo? Você acha que ele fez aquilo foi a primeira vez? Não. O cara treina aquilo, 24 horas por dia. Então, quando você vai para um TCC, você tem que ter treinado umas 5 vezes, você já chega treinado. Você já sabe, vixe, meu ponto de deficiência é aqui, vão me pegar aqui, então vão me preparar aqui. Chama um colega e fala, vê o que está ruim aí, me faz uma análise crítica. Tem que falar mais alto, mais baixo, mais rápido, mais lento, onde que eu tenho que dar mais ênfase. Pega alguém de fora para te dar uma opinião diferente do que você pensa sobre você mesmo. Alguém que faça isso com sinceridade, depois inverte. Você vai ver que tua performance vai ser completamente distinta. Você já chega treinado e sabendo teus pontos fortes e teus pontos falhos. Você precisa saber onde que estão teus pontos falhos e teus pontos fortes. Aí dá maior ênfase nos pontos fortes, tenta dar uma escapada dos pontos fracos. Eu acho que eu iria por aí. Acho que esse seria o melhor conselho. Dar uma ensaiada boa antes mesmo. É melhor errar na frente do colega do que na frente da banca, né, professor? Exatamente. Você já vai treinado, você já sabe o que vai acontecer. Ou seja, você simula a situação. Vou contar uma história para vocês muito interessante. Há uns 5 anos atrás, eu fui campeão brasileiro de jiu-jitsu. Na época, eu era faixa azul ainda. E aí, o que aconteceu? Eu tinha lutado um campeonato menor aqui em Maringá e tinha perdido uma luta para um jovem de 18 anos. Mas eu, na época, já era mais velho. E fui lutar com outro lutador, mas eu já meio decepcionado, fui lutar nesse campeonato massa e atropelei o cara e ganhei. Aí veio todo mundo me parabenizar. Caramba, cara, você ganhou do cara. Eu falei, uma lutinha só lutei uma luta, ganhei. Tanto faz. Eu falei, não, velho, você não tá entendendo. Você ganhou do campeão brasileiro, velho. Eu falei, quê? Sim, bicho, você ganhou do campeão brasileiro. O cara foi lutar semana passada e ganhou o campeão brasileiro, você atropelou o cara. Eu falei, rapaz, é sério isso, cara? É sério. Ou seja, eu tava menosprezando a minha vitória. A partir do momento que eu tomei conhecimento de quem eu ganhei, eu falei, não, então eu vou lutar no campeonato brasileiro também. Eu ia todo domingo no Parque do Ingá e no Bosque correr. E eu corria, dava 3 voltas, e nessas 3 voltas que eu dava, eu ficava falando para mim mesmo, eu vou ser campeão, eu vou ser campeão, eu vou ser campeão. E ficava mentalizando como que ia ser as lutas, como que eu ia desenvolver, como eu ia fazer. Eu fui lutar o campeonato, o que eu pensei aconteceu. As situações se repetiram mais ou menos dentro do que eu tinha mentalizado e programado a minha mente para acontecer. Então, assim, pega, por exemplo, o Phelps, foi um baita do nadador, rompeu todos os recordes possíveis. O cara tinha um trabalho mental fantástico. Ele estava nadando, era feriado, ele estava nadando, mentalizando, vendo como fazer. Então, assim, o objetivo dele já não era mais ser mais campeão olímpico. O objetivo dele era romper todos os recordes possíveis. Mas ele começou primeiro ganhando no colégio. Já ganhei no colégio? Bom, agora eu quero ganhar na cidade. Ganhei na cidade, agora eu quero ganhar no estado. Ganhei no estado, agora eu quero ganhar no país. E ele foi aumentando cada vez mais a barreira, mas sempre com um trabalho mental muito forte. Sempre repetindo e trabalhando mentalmente as coisas. Então, esse tipo de treinamento tem que ter. Fala, vou repetir isso daqui, vou fazer várias vezes até atingir perfeição, e assim vai, vou ver onde está a deficiência. É a mesma coisa que você faz para bater uma falta, para nadar, para fazer uma performance artística. Para apresentar a mesma coisa. É a repetição que vai te trazer a perfeição. Agora, você imagina, você passou 5 anos, apresentou um seminário lá em construção de edifícios, apresentou um outro lá em, sei lá, estradas, aí você vai para a defesa de TCC. Qual a tua experiência? Para sentar na frente de 3 doutores e apresentar um trabalho de TCC. 2 apresentações de 10 minutos que você fez, porque tinha os outros para apresentar. Você vai ter que ficar 40 minutos falando na frente de uma banca. Quer dizer, você não tem preparação. Então, como que você faz para poder melhorar isso daí? Treinar com o colega. Senta, vou treinar, vou fazer, né? Vou dar um jeito para a minha performance ser a mais bonita possível, né? Vou preparar o cenário antes, vou colocar ali a mesa dos professores, ajeitar daqui uma aguinha para cada um, entendeu? Chego ali, chego bem vestido, né? As meninas todas bonitinhas, batom, maquiagem, né? Os meninos bem trajados. Você tem que preparar o cenário antes também. Toda a preparação também faz parte do espetáculo, tá entendendo? Aí você chega, tá lá apresentando, toca o celular, mano, já queimou o filme, né? Ou seja, é coisa que você tem que pensar antes, ó. Desligar o celular, preparar aqui uma aguinha pra galera. Vou testar já os equipamentos antes da apresentação, ver se tá tudo funcionando certo. Você chega no TCC, o cara não conecta o computador, não liga a apresentação, aí a apresentação do cara não aparece, você tá entendendo? Chegou em cima da hora, aí faz aquela apresentação, porcaria. Vai levar pau mesmo, é. Então, preparação, treinamento antes, é essencial, e conhecimento profundo do que você está apresentando. Não tem segredo, é isso aí.
Sim, tem que dar importância também, né? O que você está fazendo é tua profissão, é o que você levou Exatamente. tempo estudando, você tem que levar a sério, tem que focar, tem que se dedicar, realmente. Essa é a tua reputação. Você tem noção que uma boa defesa de TCC, aquela banca pode sair dali e alguém pode pedir assim, pô, você tem alguém para me indicar por um emprego? Falar, rapaz, fui numa banca agora de 2 meninas aí que eu vou dizer para vocês, hein? Pode pegar que elas estão preparadas. Tá entendendo como funciona o jogo da vida? É assim. Sim, realmente. Agora, para a gente descontrair um pouco, vamos falar algumas situações. A gente vai entrar pelo quadro Fofocando com o Prof. Tá? Você já passou por algum perrengue ou alguma situação engraçada dentro da sala de aula? Já. Se dá para você Uma vez eu tinha compartilhar. mas assim, uma vez o aluno soltou um pum dentro da sala de aula, acho que estava meio dormindo e, puta, fez um estalo na cadeira que triplicou o som do pum dele. E aí foi aquele caos, né, pô? Ninguém conseguia parar de dar risada. Foi muito difícil de contornar a situação. E ele ainda estava meio sonolento, ele acordou meio sabendo o que tinha acontecido direito, né? Cara, e passaram anos, tipo, acho que o aluno devia estar no 3º ano. Tava no 4º ano, 5º ano, puta, eu olhava para ele e dava risada. E ele ria também, falava, pô, professor, foi mal aquela vez. Tipo, coitado, foi involuntário, né? Mas realmente foi uma situação atípica, aquilo marcou a turma toda, pô. Cara, foi difícil, realmente foi difícil. A galera, se olhava, tinha nego chorando de rir. Assim, era muito difícil. Foi difícil, essa situação foi difícil. Eu queria dar lição de moral, mas não conseguia, porque assim, quando a pessoa faz por querer é uma coisa, mas quando o cara estava ali, estava meio sonolento, acho que ele servia tiro de guerra também, sei lá o que era. Ele se movimentou, estava aquele silêncio no quadro e veio aquele estalo mortal mesmo, assim, que foi muito difícil da galera segurar, né? Não tinha jeito. Então foi um caso pitoresco aí em sala de aula, foi isso daí. Nossa, imagina a vergonha que ele deve ter sentido depois. Imagina. Você comentou que tem atividades fora da profissão, né? Que é a parte musical e escrever. Você tem outro hobby que você gosta de fazer além desses? Jiu-jitsu, né? Luto jiu-jitsu, sou aí faixa marrom de jiu-jitsu, com 2 graus, me falta pouco para atingir a faixa preta, né? É sem dúvida um dos meus sonhos, é chegar logo à faixa preta, mas ter um tempo de maturação para isso. Eu tive alguns problemas, rompimento de ligamento cruzado, tenho os 2 joelhos operados, já desloquei o ombro, enfim, já me quebrei inteiro já. Então é um grande hobby, uma grande paixão, é o jiu-jitsu, sem dúvida alguma o jiu-jitsu. E ultimamente também tenho me aventurado aí para o airsoft também, que é bacana, ir lá matar e morrer, dando os tirinhos é interessante para você ver como realmente a vida é frágil quando você entra nisso, aí você começa a ter mais sabedoria, é um jogo bem interessante de estratégia, acho que também ajuda a gente a não ser tão afoito na vida, né? É uma situação bem interessante o jogo de airsoft, acho que ensina muito sobre estratégia, sabedoria. Então, esses seriam meus hobbies, seriam esse daí. E eu tenho um Jeep também, ó, vocês estão vendo, ele tá ali parado também, ó. Tá no canto ali, um Jeepão vermelho. É um Jeep Willys de 1957. E eu também gosto de dar uns rolezão com esse Jeep aí também. Acho que é legal você se transportar para um tempo diferente, né? Da modernidade de hoje, né? Hoje os carros são todos aí automatizados e o Jeep, ele tem a vontade própria dele. Então, eu gosto muito de ter alguns desafios assim, ó, vai ter uma festa, vou de Jeep. Se o Jeep quiser que eu chegue, eu chego. Se ele não quiser, beleza, é o que a vida quis, é o que o Jeep preparou e vou ter que arrumar o Jeep. Claro, quando não são compromissos importantes, né? Quando são importantes, eu troco. Mas eu gosto de me voltar para essa época e entender como eram as coisas, as dificuldades, né? É uma situação bem legal. E às vezes a gente pega aí umas trilhas, né? Vai dar uns rolês aí nos cascalhos, no meio da natureza, também é bem legal também, eu gosto. Acho que essas seriam minhas atividades aí para dar aquela espairecida para quando voltar para ensinar e fazer projeto, tá com a mente limpa. Sim, é bem importante a gente ter hobbies, coisas que façam a gente sentir vontade, né? Tipo, se reconectar com nós mesmos, né? Aproveitar, se divertir, não ficar só ali no trabalho, na profissão. É legal, amei seus hobbies. Aí agora a gente tem uma pergunta relacionada a se você já participou de alguma atividade extracurricular na faculdade, igual o PET, empresa júnior, né? Você já participou de alguma quando fez a graduação? Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, né? Na época não tinha PET,
Aí eu fui presidente de uma chapa que na época nós chamamos de Reação de Apoio. Inclusive a Civiljada nasceu mais ou menos nessa época, né? A famosa Civiljada que tem, foi nessa época. Daí depois, como docente, eu e o Tiago montamos a Impec. A empresa Júnior é resultado do trabalho do Tiago, que já se formou há bastante tempo. Ele aparecia na porta da minha sala todo dia e falava, professor, eu vou montar a empresa Júnior. Eu falava, pô, bicho, não dá, tô em outra viagem. Outro dia o moleque voltava lá de novo. Até que chegou na quarta vez e falou, pô, esse cara não vai desistir de mim nunca, bicho. Vou ter que dar um jeito nesse negócio dessa Impec. E aí tinha, na época, o reitor, o Décio Esperandil. Eu falei, ó, então, Tiago, você vai escrever aí um plano de negócio, vai montar o estatuto da Impec, faz essa documentação, eu vou, então, arrumar um local para vocês. Aí fui falar com o reitor, com o Décio. Eu tinha feito o projeto do ginásio de esportes, que hoje é aquele centro de referência em handebol que tem ali na educação física, um ginásio novo que fizeram. Tinha uns arcos metálicos que estavam largados ali atrás do Teatro Oficina da UEM. Eu fui lá, peguei essas treliças e fiz a concepção, né, estrutural do ginásio com essas treliças, aproveitando elas, toda a parte de concreto armado. Aí eu cheguei e falei pro Décio, Décio, pô, fiz aqueles projetos ali do ginásio de esportes, a editora da UEM, os banheiros lá da Química e tudo mais. Tem uns meninos aqui que estão precisando aqui de espaço, pô, o CAEC, agora a gente quer montar aqui a Impec. Você não cede um espaço para eles, não? Daí o Décio falou, beleza, nós vamos construir então um quiosque para vocês. Então esse quiosque, a história é uma porcaria, né? Os caras só põem na placa quem é o político da época, né? Mas a verdadeira história desse quiosque que tem aí, onde está alojado hoje em dia a CAEC e a Impec, é resultado dos projetos estruturais que eu fiz gratuitamente para a universidade e que foi trocado, então, esse espaço e foi cedido aí a construção gratuitamente para alojar o CAEC. O CAEC já tinha vida própria, mas a Impec ainda não tinha e eu ajudei, então, no comecinho para deslanchar a Impec, né? Hoje em dia as pessoas nem sabem quem é Rafael, quem é Tiago, mas toda a história começou aí. Foi com o Tiago todo dia vindo na minha sala e pedindo para montar a empresa Júnior. Tá? Então, meu envolvimento basicamente se deu aí com esses dois setores, né? O PET, infelizmente, não tive, mas o PET, para mim, realmente é muito importante, né? Porque vocês têm aí a possibilidade de fazer realmente trabalhos diferenciados, acho que trabalhos mais correlacionados mesmo com essa formação um pouco mais além do que a gente pode dar. Eu acho que o PET ele acaba envolvendo mais os alunos. Os alunos são selecionados, né? Tem todo um processo de seleção. Então, eu vejo os alunos do PET como alunos de alto nível, alunos que têm digamos assim, um interesse, né? As empresas, principalmente, podem ter um interesse muito grande pelo perfil de vocês, né? Porque vocês têm uma formação diferenciada, né? Eu acho que vocês conseguem fazer um meio-campo misturando aspectos de conexão profissional, investigações científicas, promoções de eventos, né? O CAEC tem um lado mais, digamos, de entretenimento, claro que tem a questão mais da seriedade, de participar das reuniões do departamento, mas não tem uma atividade contínua, digamos assim, né? Já no PET você tem que ter uma atividade contínua, tem uma seleção e tudo mais, né? A Impec foi para um outro caminho, né? Então, eu acho que, apesar de não ter tido um contato maior, é realmente um mecanismo que a gente tem, que eu tenho um respeito muito grande. Veja aí o trabalho da professora Ana sendo feito agora, o trabalho do professor Geselão, que foi feito no passado. A gente sempre vê os alunos do PET se destacarem. É sempre uma satisfação muito grande ver que esse trabalho foi implementado e que tem dado certo. Tem também o trabalho do professor Romer. O professor Romer era um grande entusiasta também do PET, foi um petiano e sempre falava, eu me lembro das reuniões, sempre falava, o professor Romer sempre falava do PET. Né? Então, é bonito de ver como o PET realmente se consolidou, né? E como hoje já existe uma cultura realmente consolidada do PET. Isso realmente deixa a gente muito feliz. Sim, todas as atividades são importantes, né? Elas se complementam de certa forma e é importante para o desenvolvimento do acadêmico, né? O PET, a empresa Júnior, o centro acadêmico, enfim, é muito importante cada um passar, pelo menos por algum desses, para desenvolver alguma coisa. Eu, particularmente, amo participar do PET e desenvolvo muitas coisas.
Agora, outra pergunta em relação à dependência. Acho que todo mundo quer saber. Já pegou alguma dependência? Em qual matéria? Não, eu não peguei. O único susto que eu passei foi eu fiquei para duas. Na época você tinha um exame, mas se você não passasse no exame, você podia fazer uma outra prova que era assim, o grid misericórdia, chamava segunda época. Segunda época era uma coisa impossível de passar assim, ninguém passava no segunda época. Então aconteceu comigo a seguinte situação: no segundo ano eu servia tiro de guerra. E tinha um professor que o prazer dele era ferrar a turma, né? E eu, servindo o tiro de guerra, um dia eu cheguei e falei no meio da prova, falei, pô, professor, tá de sacanagem, você gosta de ferrar os alunos, hoje você atingiu o pico, né? O que aconteceu? Ele passou todo mundo e eu acabei ficando para exame. Eu e mais uns 4, né? Sei lá. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer o exame e não passei no exame, aí só me restava a segunda réplica. Eu falei, pô, mas nem a pau, cara, logo em estruturas, né? Mecânica dos sólidos, pô, não é possível um negócio desse. Aí estudei, eu tinha cadernos e mais cadernos com aquele negócio. Aí eu fui fazer o segunda época, mas eu cravei tão bonito no segunda época que aí não teve jeito. Acabei passando, acho que foi um dos poucos casos que conseguiu passar no segunda época na universidade. Depois nem tem, mas acabaram com segunda época. E no quarto ano eu acabei ficando também para exame numa disciplina chamada Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto. Essa também foi interessante, eu ter ficado nessa disciplina. Então eu fiquei para exame nessas duas, mas não peguei nenhuma dependência. Mestrado, doutorado também sempre passei direto, ou seja, nunca tive nenhuma reprovação ou dependência no meu currículo, né? Mas tive essas duas passagens aí que marcaram. A de água e esgoto eu nem conto, né? Que foi sacanagem mesmo do professor da época. Na verdade, foi sacanagem dos dois, né? Mas no caso de mecânica dos sólidos, mexeu com o meu orgulho, né? Porque, pô, eu já entrei sabendo que eu queria estruturas e era a disciplina que eu mais estudava, e eu fazendo tiro de guerra, e acabei ficando de exame. Pela minha fala, uma galera passou e eu, para ser penalizado, acabei ficando, né? Isso daí realmente me doeu na época. Mas, como que diz? Vidas que seguem, né? Graças a Deus, depois fui a fundo, estudei, toquei em frente, e acho que esse capítulo foi até legal para eu ter mais persistência ainda, seguir mais em frente na área de estruturas, e assim foi. Mas, como eu falo, não é porque você tem uma dependência que você é fraco, ou porque você é burro, tá entendendo? Não tem nada a ver com isso. Todos temos momentos na vida que às vezes são momentos de dificuldade, nós temos que tocar muitas vezes questões paralelas, pessoais, que acabam prejudicando o desempenho da gente. Então, eu penso que a dependência não deve ser encarada também como o fim do mundo, que é a tua falta de dom para aquilo. Não vejo dessa maneira. Vejo como, às vezes, um momento difícil. Você tem que ter sabedoria de superar esse obstáculo e, de repente, até essas disciplinas que você teve maior dificuldade, talvez vão ser as disciplinas que vão ser o teu ganha-pão para frente, né? Então, eu encaro, hoje, sendo professor, já dei 10 para aluno que não sabe nada. E já dei 4 para 1, 5 para 1 que chega ali, troca ideia contigo e conversa. Eu falo, cara, você tirou 4, 5, mas você era um aluno de 10, você não tirou por bobeira tua. Foca nisso e nisso que você vai dar a reviravolta. Agora, às vezes o outro tirou um 10, mas não é aquele 10 conquistado por ele, tá entendendo? Usou uma calculadora, usou um escrito na carteira, mas tá se enganando, tá se iludindo, porque a vida dá o troco, né? A vida, mais cedo ou mais tarde, vai devolver. Então, é importante você conquistar aquilo que é teu. Então, não encare, às vezes, a dependência como algo ruim. Às vezes, é uma oportunidade para você fazer melhor, é uma oportunidade, inclusive, de você ter uma relação melhor com o professor que, de repente, acabou te dando a reprovação, né? Ou seja, é o professor, aí o cara fica agoniado. Nossa, vou fazer de novo com o cara, vou reprovar de novo. Não, pô, pega essa oportunidade para interagir mais com o professor. Ó, professor, fiz a lista de exercício aqui, ó, estou tentando me esforçar, olha aqui, vê o que deu errado aqui, o que recomenda para a próxima aula, tal. Demonstre o seu interesse e a tua vontade de ter a superação. Você vai ver que a coisa vai ser diferente, né? E aí, às vezes, aquilo que você até pegou a dependência, que você tinha horror, você vai começar a enxergar a beleza daquilo, e como eu falei, pode ser o teu ganha-pão, né? Ou seja, no jiu-jitsu aprendi uma coisa muito legal. Quando eu vou lutar os campeonatos, eu procuro ter um pensamento neutro. O que é isso? Eu não
analiso o meu oponente. Eu não penso que ele é mais forte que eu e não penso que ele é mais fraco do que eu. Eu vou com o pensamento neutro e faço o que eu tenho que fazer, faço o que eu fui treinado para fazer. Se eu ganhar ou perder, é consequência da luta. Na disciplina é a mesma coisa. Se você já entra derrotado numa disciplina que tem a taxa de reprovação, a dependência é alta, você já entra derrotado. Então você não pode entrar assim. Entra com a mente neutra. Vou fazer o que tem que fazer, vou estudar como eu estudo. Vai com a mente neutra. Se você já entra derrotado, vai vir a derrota mesmo. Se você também já entra contando muitas vantagens, às vezes você também pode ter uma grata surpresa que a coisa não era tão fácil como você imaginava. Então faz o que você tem que fazer. Siga o caminho que você tem que fazer. Como eu falei, o resultado vai vir mais cedo ou mais tarde, desde que você esteja se dedicando, né? Sim, se acontecer faz parte do processo, o que vai mudar é como você vai lidar com isso depois, né? Se acontecer, o que difere é isso. Ótimas isso dicas. Mexol é a matéria, né, que pega a gente no segundo ano, mecânica dos sólidos. E então, professor, para finalizar, agora a gente vai para o quadro Responde aí, Prof. E a gente tem algumas perguntas, eu não sei se você viu, que a gente fez uma caixinha no Instagram com algumas perguntas para vocês. Então, essas perguntas são dos alunos que mandaram. A primeira é: onde você se imagina daqui a um ano? Daqui a um ano, me imagino aqui em Maringá mesmo, dando aula na UEM, com o meu escritório crescendo cada vez mais, fazendo mais projetos Brasil afora. E vejo aqui em Maringá, por aqui mesmo. E agora vamos para outra, né? Qual é a maior dificuldade que você sentiu no ensino remoto? Interação com os alunos. O pessoal não interage, não pergunta, a impressão que dá é que a galera mesmo liga ali, põe o nome, eu dou aula às 7h45 normalmente, a impressão que ligam ali, deixam o nome, mas voltam para a cama e não assistem, porque não tem interação nenhuma. Isso daí realmente acho que é a maior dificuldade, essa falta de interação. O que eu acho que deveria ser ao contrário, né? Porque eu acredito que, pelo aspecto de ser virtual, deveria, na verdade, estimular mais o contato, né? Eu acho que as pessoas com a internet passaram a falar mais, né? Ou seja, hoje criaram-se muitos valentões de teclado, né? Ou seja, a pessoa vai lá e escreve o que quer. Mas é engraçado que no ensino remoto as pessoas ficaram caladas, não dá para entender isso. Justamente as pessoas que têm que interagir, né? Então, isso daí foi um fenômeno realmente muito interessante, porque eu acho que talvez a distância, né? Ou seja, estar do outro lado de uma tela, poderia facilitar a quebra dessa vergonha, né, para interagir. É claro que tem outros motivos que depois nós fomos conhecer depois, né? Situações de alunos que, por exemplo, às vezes não tem um cenário legal, está aqui estudando e está passando cachorro, gato, mãe, pai, tio, todo mundo, então por isso o cara não abre a câmera. Então tem situações. Agora, numa turma de 40, ter 40 nessas condições é estranho, né? Então, claro que tem essas situações que a gente entende, obviamente, mas que tem muita gente que poderia interagir, não interage, não sei por quê. Realmente, isso acho que foi a maior dificuldade, né? A impressão que dá muitas vezes é que a gente está enlouquecendo, falando sozinho aqui, ou parece que estou voltando aos meus tempos de mestrado, né? Quando eu treinava para ir fazer lá os exames de qualificação, você põe a apresentação e fica treinando sozinho 10 vezes, né? A lembrança que me volta é essa, porque você dá às vezes aquela baita aula maneira, pô, e os caras nem para escrever no chat, pô, professor, que aula massa, sei lá, né? Ou fazer alguma observação, né? Sabe aquela, tipo, você dá aquela puta aula legal, aí alguém faz uma pergunta, você fala, pô, alguém fez uma pergunta, aí o cara vem e pergunta, professor, vai ter aula na sexta? Tipo, pô, sabe? Mas nem isso às vezes aconteceu. Então essa acho que foi a maior dificuldade, falta de interação. Às vezes a gente só liga o microfone para perguntar o dia da prova, né? Exatamente. Então, professor, vamos para a próxima. Qual foi o projeto mais legal que você participou, como professor, engenheiro ou acadêmico? Como professor, eu digo para você que foi um estudo que eu fiz científico, que é o método dos campos de tensão, um projeto de pesquisa. Na época, era financiado pelo CNPq, fui pesquisador nível A2 do CNPq, e acabei indo para a Suíça e tive contato de interagir, então, com o professor Motoni, em função de um artigo que eu tinha lido na revista do ACI, que é da Instituto Americano do Concreto. E aí, quando eu escrevi para o Motoni, perguntando, posso dar um pulo aí na Suíça? Ele falou, claro, pode vir para cá. Quando eu chego lá,
ele me dá uma dissertação de mestrado de um aluno chamado Kostic, e quando eu abro essa dissertação, tinha exatamente uma viga que eu propunha, ou seja, eu escrevi para o cara e ele já conhecia o meu trabalho lá na Suíça. Isso daí, pô, me deixou super feliz. Agora, o mais doido é que esse artigo, quem tinha escrito esse artigo, e eu e o Muttoni criticamos, era o professor Sérgio Brenha, que posteriormente eu acabei indo fazer pós-doc com ele, e que meses antes tinha ido lá para Lausanne também para trabalhar com o professor Muttoni. Então a gente brinca, né, entre nós, que esse talvez tenha sido o artigo científico que mais tenha gerado interações, porque assim, a gente criou uma rede, né, em cima da temática, e isso daí acho que talvez tenha sido cientificamente o projeto mais interessante que eu tenha participado na academia, né? Em termos profissionais foram várias situações, né? Acho que de Brasília foi realmente uma marcante, eu acho que essa foi legal. Eu tenho também alguns trabalhos que eu desenvolvi com o professor Paulo Helene, que é um professor super reconhecido, autor de inúmeros livros, uma sumidade, inclusive ganhou um prêmio do ACI agora, com concreto de alta resistência com 90 MPa, num concurso americano. Então, tem um trabalho que eu fiz com ele, que era um silo em Santos de 40 metros de altura, que estava caindo. Então, a gente fez todo um estudo do porquê que estava acontecendo isso e quais os métodos de reforço desse silo. Esse é um trabalho que eu também tenho um grande carinho profissional, não só pelo trabalho, mas pela oportunidade de ter interagido com o professor Paulo Helene e com outro profissional que também era filho de um grande engenheiro chamado Fausto Favalli, que construiu os pilares da Palácio da Alvorada, que são aqueles pilares que têm uma forma elíptica, que são muito bonitos, calculados pelo Joaquim Cardoso, e que foi realmente muito difícil de executar, e foi o pai desse engenheiro que fez esse trabalho, essa execução. Então, assim, tive a oportunidade de interagir com profissionais aí de ponta, e esses são trabalhos que realmente me enchem de orgulho, né? São os trabalhos que eu considero especiais para mim, tanto na academia quanto na parte profissional, né? Muito satisfatório, né, esse reconhecimento. E, assim, a última pergunta do Instagram, assim, você já comentou sobre isso, mas eu vou perguntar de novo. O que seria um aluno nota 10 para você? O aluno nota 10 para mim é aquele aluno que tem muita persistência, se dedica, estuda, procura sempre atingir a sua melhor performance, está sempre em busca de realmente ser, a cada dia, uma versão melhor de si mesmo. Eu acho que esse é o aluno nota 10, o cara que está sempre querendo evoluir, que está sempre em busca de conhecer as suas limitações e descobrir o que ele pode fazer para ser melhor. Eu acho que esse, para mim, é o aluno nota 10. Ele pode não ser nota 10 naquele momento, mas se ele tem essas características, ele vai facilmente atingir a excelência no período de maturação dele. Como eu digo, cada um tem o seu período de maturação, mas se o indivíduo tem essas características, vai chegar mais cedo ou mais tarde na sua excelência. Então, para mim, esse é o aluno nota 10. Não precisa ser o aluno nota 10 que tira 10 na prova. Aliás, muitas vezes tem alunos que tiram nota 10 na prova, mas não são alunos nota 10, porque eu analiso não só a nota, você tem que analisar todo o contexto de formação. Não adianta o cara tirar nota 10 e ser egoísta, por exemplo. Tirar nota 10 é um conhecimento que só serve para ele mesmo. Às vezes você tem um aluno que tira nota 6, mas compartilha, ensina para os colegas, ensina como fazer, né? Ou seja, esse cara, para mim, é um cara nota 10, é aquele cara que, ou aquela menina, aquele cara que faz a diferença, né? Faz a diferença na sociedade. Esse é o indivíduo que a gente precisa. E tem inúmeros casos de aluno que se destacavam. Isso é interessante. É o que eu falo. A gente já aprende o empreendedorismo já na universidade. Eu me lembro que tinha uns alunos que tiravam nota 10, mas não emprestavam o caderno para os outros copiarem. Os caras tinham os cadernos impecáveis, né? As meninas os cadernos impecáveis, mas não emprestavam o caderno. Aí tinha aquele ou aquela que tinha nota 8, por exemplo, 6, 7, mas emprestava o caderno para todo mundo. Então, quando chegava a época de prova, todo mundo empresta o caderno da fulana, que é o melhor caderno que tem, vamos copiar. E copiava o caderno, porque tinha prova de concreto de consulta, né? Você tinha que chegar com o caderno impecável, né? E é interessante, porque isso já cria uma dependência. O que você acha que acontece depois de formado? Para quem que você vai pedir o caderno? Para quem te emprestou o caderno durante 5 anos, velho. Isso é a coisa mais óbvia que tem. É ou não é?
Só que daí, depois de formado, fala, pô, mas eu tô meio corrido, vou ter que te cobrar uma consultoria para poder resolver esse pepino para você. Mas você já criou ali uma conexão de negócios passando um conteúdo gratuito, né? Que no fundo é o que o Instagram, os caras fazem, né? É cheio de e-book gratuito, é tudo gratuito. Quer dizer, na graduação, emprestar o caderno gratuito, você já está fidelizando o cliente para o futuro. Tá entendendo? Então, eu acho que essas características, né? Às vezes a pessoa está fazendo nem pensando nisso, isso vai ser a consequência lá no futuro. Tá? Então, para mim, o aluno nota 10 é quem tem esse espírito de realmente não se contentar com a zona de conforto, é querer ir sempre além para se tornar um indivíduo cada vez melhor, não só para si mesmo, mas para a sociedade. Acho que esse é o aluno nota 10 e, portanto, não precisa ser 10 na nota. A gente tem que ver no aspecto global. Tá? A nota é só um indicador, você tem que ver o conjunto de indicadores. Nossa, professor, muito, assim, diferente o que você falou, e é verdade, né? O aluno que ajuda os outros alunos, isso é muito importante, porque existe muita essa competitividade, né? Dentro da graduação. É importante falar sobre isso. Exatamente, porque sabe que o ensino da engenharia vai ter que ser mudado. Esse ensino que a gente tem está ultrapassado. Tá? O ensino do futuro é o seguinte, ó, tá aqui o problema de engenharia. Juntem-se em grupos e resolvam. Aprender a trabalhar em grupo, resolver. Vou te dar um problema, ó, tô com essa viga aqui, tá caindo. O que a gente faz para resolver essa viga? Junta em 5 aí, a aula de hoje é isso. Eu só vou passar, vocês têm aqui o conteúdo. Qual a ideia de vocês para salvar essa viga? O que nós vamos ter que fazer? Põe os grupos para debater entre si, para ter autonomia para decidir o que vai ser feito. A gente vem acompanhando, e em cima, então, desses pensamentos, a gente vem dizendo o que pode ser feito, o que não pode, ou seja, o ensino tradicional vai ter que ser modificado, né? E cada vez mais aprender a trabalhar em grupo vai ser cada vez mais essencial, ou seja, a gente fala muito dos hard skills, né? Hoje em dia, que é você ter o conhecimento ali da matéria, o conhecimento técnico, mas e os soft skills? Não adianta nada você saber um monte de coisa, mas não consegue trabalhar sozinho, né? Eu quero ver você pegar esse conhecimento e colocar 3, 4 ali do teu lado e de alguma maneira passar esse conhecimento e fazer a equipe produzir junto. Pegar aquele cara que todo mundo acha que era fraco e de repente fazer o cara despontar e ser o melhor do grupo. Falar, cara, o que aconteceu com o cara? O que aconteceu com a menina? Ela sempre ficava quietinha lá, agora bagaçou. O caminho é esse, porque a gente tem que estimular o indivíduo. E quando a gente traz para o grupo e pensa que o resultado é resultado do grupo e não do indivíduo, a gente consegue pegar muitas vezes pessoas que são medrosas ou que às vezes têm autoestima muito alta e quer controlar tudo, a gente põe todo mundo junto e olha, se der errado, dançou todo mundo, se der certo, é sucesso de todo mundo. E aí a gente consegue equalizar esse conhecimento e tornar algo mais produtivo e inclusivo para todos. Então, eu acredito que o ensino do futuro vai ser esse, principalmente na engenharia. Tratar de problemas. Ó, o problema é esse, como que nós vamos resolver cada grupo? Debatam, pensem, me dê a solução. E aí esse resultado vem, porque aí um chega e fala, não, vamos fazer assim. Daí os outros dizem, não, tá errado, se a gente fizer assim vai dar problema aqui, vamos pensar uma outra maneira. Então você estimula a galera a bolar uma solução, simulando o quê? O problema de engenharia da realidade. Né? Não chega com uma solução pronta, ó, a viga faz assim, não. Vamos pegar um pepino mesmo do dia a dia, como que vocês resolveriam? Nas minhas aulas eu procuro trazer muitos problemas, assim, mostrar, olha essa foto aqui, o que vocês acham que tem de problema aqui? Tá certo ou tá errado? Aí os caras, tá errado. Eu falei, não, tá certo. Mostrei a foto primeiro e joguei todo esse discurso justamente para induzir vocês a falar que tá errado. Tá certo. Vamos para outra foto. E aqui, o que vocês acham? Para as pessoas, então, começarem a ter aquela maturidade de analisar mesmo os fatos e de não serem induzidas por palavras, às vezes. Quando você chega uma foto e mostra, olha essa foto, tá certa ou tá errada? Ué, se alguém tá me mostrando uma foto é porque tem alguma coisa errada. E me pergunta, tá certo ou errado? A probabilidade tá errada. Aí eu faço justamente a sacanagem, se é o contrário. Não, essa foto tá certinha, não tem nada errado aqui. Quando eu venho para a segunda foto, a pessoa já fica na dúvida. Fala, caramba, será que agora tá certo esse negócio? Será que tá errado? Aí o cara já pensa mais. Então é impressionante. A primeira foto todo mundo se manifesta, a segunda fica todo mundo quieto. Vamos, gente, fala o que vocês acham. Então são maneiras legais da gente estimular o aprendizado. E você já tem no segundo ano, no terceiro ano, você já tem conhecimentos para resolver problemas. Mas tem que ser estimulados, tem que ser instigados com esses problemas para poderem resolver. Então, acho que
a engenharia do futuro vai ser essa. Eu vejo aí, por exemplo, na Holanda, os caras já utilizam uma metodologia chamada Scrum, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante, para ensinos. Então, como que se desenvolve os grupos? Se desenvolve com o que eles chamam lá de seleção das atividades, a fazer, fazendo e feito. Então, separa os grupos e, vamos tocar, ao longo do mês nós temos essas atividades aqui para fazer. E aí o grupo vai colocando no quadro o que está sendo feito, o que já terminou, e assim eles vão o mês, ou seja, vão tratar 5 problemas. Bom, 5 problemas, putz, qual que nós vamos pegar primeiro? Vamos pegar o mais fácil, o mais difícil? E o fato é, no final de um mês você vai ter que ter resolvido os 5 problemas. Mas isso vai gerando uma movimentação de qual ponto você está e tudo mais, e simula a realidade. A vida real é o seguinte, vou te contratar daqui a um mês, me entregue pronto. Né? E isso ajuda as pessoas a se organizarem, você vai fazer tal coisa, eu vou fazer tal, depois vamos discutir, para uma programação mensal para ver como está funcionando. Então, essa metodologia Scrum, você consegue atingir os resultados com uma potencialidade muito maior do que você faz. A tecnologia foi utilizada, por exemplo, para poder fazer a atualização do sistema computacional do FBI. Os caras acreditam que muito do fato da Al-Qaeda ter derrubado as Torres Gêmeas é o fato de ter uma deficiência no cruzamento de informações devido a um sistema deficiente que o FBI tinha de alimentação e cruzamento das informações. Então, os caras entraram com essa metodologia e conseguiram desenvolver um programa em tempo recorde. Então, eu tenho estudado essas loucuras e vi que isso é aplicado na Holanda em algumas escolas de engenharia. Talvez esse seja o nosso futuro, atacar por problema, do ponto de vista, e aí, o que nós fazemos? E não chegar, o problema é esse, resolve-se assim. E daí só põe o problema para ser resolvido na prova. Não, é todo dia ter um pepino e falar, cara, como que nós vamos resolver essa hoje? Vixe, como que vem essa de hoje? Ou seja, você acostumou a todo dia ter que resolver um problema e não ter o problema pronto para você. Talvez esse seja o ensino do futuro da engenharia, seja esse, utilizando os recursos computacionais, identificando os erros de máquina. Acho que talvez seja isso. Verdade. Às vezes a pessoa que você menos espera é a pessoa que vai conseguir resolver o seu problema. Exatamente. Mas vamos continuar para o próximo quadro, que é bem legal também, que é o bate e volta. A gente dá uma descontraída. Então, assim, eu vou dar uma questão para você e você vai ter 4 opções. E você vai ter que responder, assim, a primeira resposta que tiver à cabeça. Vamos começar? Beleza. Vamos lá. Perfil dos alunos, né? O aluno que chora a nota no final do semestre, você dá 10, dá tchau, obrigado, parabéns, nota 0, ou pensa com carinho? Tchau e vou embora. Tchau e seja feliz. Então, vamos lá. Segundo, o aluno que dorme em sala de aula ou não desliga o meeting no final da aula, né? Agora no ensino remoto. Você... Qual a opção? 1, coragem, porque noção não tem. 2, vou embora, saio da reunião. 3, guarda o nome da pessoa. Ou 4, finge que nem vi. 2, vou embora e nem ligo. Vamos lá. O aluno que sai toda hora da sala. 1, traz café para mim. 2, passa a lista de chamada bem na hora. 3, vai com Deus. Ou 4, nem ligo. Nem ligo. Beleza, vamos lá. E o aluno que liga a câmera durante as aulas. 1, indiferente. 2, não ganha nota, mas ganha moral. 3, puxa saco. 4, ganha pontinhos na prova. 3, ganha moral. E o aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. 1, micão. 2, nem ligo. 3, finge que não acredito. Ou 4, acredito de verdade. Nem ligo. Eu vou falar a real para vocês, muitas delas aí estão relacionadas aí com a presença, né, a assiduidade. O problema é de quem está fazendo. Eu não ligo, eu dou meu conteúdo, procuro fazer com excelência o que eu faço. Quem está perdendo são os alunos que não aparecem, né? Eu não fico fazendo chamadinha, vou te reprovar por falta. Não. Eu acho que isso daí é uma preocupação que tem que ter o aluno, né? Acho que não realmente nunca liguei para esse negócio de ficar de marcação, porque o cara falta. Acho que isso daí é a preocupação de cada um. Como diz, eu já me formei, já fiz mestrado, graduação, doutorado.
né? Quem está se prejudicando é o cara, porque a minha disciplina, por exemplo, se o cara falta, eu já sei que ele vai se estrepar. É clássico, né? Você não vem para aula, você vai levar pau, porque o que eu passo você não vai aprender nos livros, não vai ser o livro, você pode levar uma pilha de livros, você não vai conseguir usar para resolver minhas provas, né? Então, assim, não for para aula, vai levar pau. É automático, é consequência, ou seja, a vida própria, a própria avaliação já acaba tirando o cara, né? A pessoa que não se dedica, né? Ou seja, no caso de concreto, tem que ter assiduidade, tem que ir nas aulas, senão não consegue. Então, por isso que eu nem ligo. O sistema já cuida, tá entendendo? É um sistema inteligente já. Sim, é mais do aluno mesmo, igual você falou. A gente que tem que ir atrás, é porque quem quer aprender somos nós, né? E é a Exatamente. diferença, quem vai sentir também somos nós. Mas é isso, a gente encerra então agora a entrevista. Foi muito boa a nossa conversa. Tenho certeza que vai agregar muito, né, aos alunos que vão assistir, a nós do PET que participou, né? Eu queria agradecer mais uma vez, foi muito bom. Obrigada pela presença. É isso. Também. Bacana aí. Eu que agradeço vocês aí pelo convite, né? Parabenizo vocês pelo convite. A professora Ana Maria também, que é a tutora aí, né, de todos vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Fico realmente muito honrado de poder vir dividir um lado um pouco mais completo, né, da minha personalidade, né? Às vezes o pessoal só vê aquele lado mais de professor e acho que esses papos são legais para poder conhecer um pouco mais do ser humano por trás do professor ali. Convido todos também para visitarem lá o meu Instagram, o rsouza.eng, né, onde eu tenho aí colocado muitas coisas de engenharia, interagido com gente do Brasil todo. Então também visitem, porque eu sempre coloco coisas relacionadas com engenharia lá, coisas bem bacanas. Então, professor, a gente te agradece mais uma vez e assim, professor, a nossa conversa com certeza vai agregar muito a todo mundo que está assistindo, a todos nós. E assim, a gente fica muito feliz que você topou participar. E assim, agora para quem está assistindo até aqui também, muito obrigado. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se vocês ainda não seguem o Instagram do PET, já vai seguir lá, que é @PetCivilEm. Sigam o Instagram do professor Rafael. E as entrevistas serão postadas, mais entrevistas a partir de agora. E fiquem por dentro, gente. Até mais. Valeu!